Fala Palestra, mais informações do Verdão nessa quarta-feira. Palmeiras que vai entrar em campo na próxima quinta-feira pela Libertadores, vai ser contra o Bolívar no Allianz Parque, de olho na liderança geral aí da competição continental. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com G4, onde o Paulo Massini, cara que sabe tudo de Palmeiras, trouxe todas as notícias e fez uma grande análise do Verdão para esse grande confronto. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e também apoiar o canal. Então bora para o programa. Muito bem, no Palmeiras, a gente não tem nem notícia do Palmeiras. A gente fala, vamos falar do Palmeiras, falar o quê? O departamento Qual é a notícia? tá vazio. O departamento tá vazio. Tem mais pontos do que todos os outros três do grupo. Todo mundo. Não tem uma notícia ruim aí pra gente dar? O Massa normalmente ele consulta o jardineiro pra saber quem vai jogar. Não, o jardineiro tá vendo que adubo que ele tá pondo. Não, então eu cuidei aqui. O Massa está olhando as datas da Copa do Mundo de clubes, isso, amigos. Pra ver quando que ele vai viajar. Cara, que saudade que eu tenho do Alborguete, né, bicho? Você lembra? Ele dá uma paulada na cabeça. Vessa. Vamos ouvir, pelo menos ouvir o Bruno Fux. Vai gritar campeão pra ele? Vamos gritar. Quando nós vamos gritar? Vamos ouvir o Bruno uma Fux, data. vai falar o quê? A situação aqui está horrível e tal. Bruno Fux falando, tá realmente, o clima tá péssimo. Que não é parente do Argel Fux, sabia? Não é. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, né, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Foi muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. É campeão! É campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. O Bala saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que, não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia é fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia no final do Palmeiras, de vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Abraço, satisfação. Ele tá respirando, deixa aí. Vai, Massa. Não, vamos lá. Pro jogo ainda é cedo, né? Amanhã vai ter uma visão mais clara. Do que? Do time? Vai fazer uma diferença. Realmente. Tô preocupado. Eles estão entre Maurício Veiga ou... Tô preocupado se vai ser o Maurício Veiga, o Vitor Roque. O Vitor Roque ou... E o Fidic. Para com isso, para me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Eu queria dizer que eu já estive na situação de você. Eu sabia. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bons tempos, né? Vai. Colinha Ratchop, Manzini, futebol é momento. E Tome Ferro do 15 de Jaú. Aqui, ó, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, tá vendo, não sabe nada, ele tá antecipando o time. Não, eu tô indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive, porque ele tem terminado jogos muito desgastados. Como ele fez pro Facundo, tava jogando tantas, aí parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo
e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, né? Então, os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada desse jogo que ele jogou 60, ele deve começar de novo jogando com o Vitor Roque, com o Maurício Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan, Piquerez. Imagino que vá o Vanderlan, porque o Piquerez também tá com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje pra gente ficar ligado. Talvez hoje no final da tarde tenhamos novidades. O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou, né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente o nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nosso Palestra, com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem pintou? Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, está com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não sai mais daqui. Volta mais. sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Mas um dos auxiliares está aqui, ali nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que é poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito ambiente para se discutir. E pode acontecer uma perspectiva assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido, claro, não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, mas ele pode ser chamado. Então acho que ele deixa aberta talvez essa possibilidade. E veja, agora, lembrando que ter contrato assinado não resolve nada, né? Não. Passo a passo como está caminhando, tá? A informação do Cajuda aqui no Brasil é do Nosso Palestra, que está ali puxando a família não veio, e tem essa questão dessa possibilidade de ter um gatilho aí que eu não sei qual não sei qual é, uma renovação automática 27. A presidente Leila Pereira, ela é determinada, vocês conhecem bem, né? Ela quer terminar o mandato dela com Abel Ferreira e a comissão técnica. Dito isso, a gente só pode dar mais uma vez o grito, né? Se ele renovar. Então, vamos lá. Dada essa explanação toda que o Abel pode ficar até 2027, a gente tem que gritar novamente. Campeão! Deu certo pro Corinthians. Levei uma notícia importante, falei, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá, alguém tá machucado. Não, Abel renova até 2027. O grito está estabelecido e já aconteceu. Agora a gente vai decidir qual ele será direcionado. Exatamente. Qual das três competições ao longo do ele será direcionado. 4, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Tem Mundial. Eu sinto no olhar de vocês. Com os jogos de ontem, a classificação está assim da Libertadores. No grupo A, Universidade do Chile está classificado, né? 10. Não. Bom, mas está muito perto. Ele precisa de um empate na próxima rodada. Então, mas, Tironi, o último jogo é Botafogo e Universidade do Chile. Talvez seja um ou outro, né? Porque eu sei, mas com um empate ele está classificado, matematicamente. Sim, mas aí ele elimina o Botafogo. Sim. Então, mas na verdade aí, olha só, o Estudiantes já joga tem... em casa, inclusive. O Estudiantes... Joga o Botafogo. O Botafogo joga em casa. Em casa ele recebe... Tá certo. É um confronto direto pela vaga. Fala, Massa. O Estudiantes já tem 12 pontos. Então, é isso. Certo. O Estudiantes já está classificado, mesmo se perder do Botafogo. Imagine que ele vá perca para o Botafogo vai a 9 e o Estudiantes está com 12. Aí,
Universidade de Chile e Botafogo vão brigar por uma decidir a vaga. última vaga no Newton Santos. Newton Santos. E a Universidade do Chile, por conta da situação da vitória sobre o Botafogo, vai jogar pelo empate. Isso. E o Botafogo Vai ter que ganhar. É isso. pega um Estudiantes, que é a pior situação que você pode pegar. Ele sabe que tem um jogo depois da Paz Isso. e ele vai jogar Vai tranquilão. levinho Vai hoje. tranquilo. É horrível pegar time E assim, o Mesmo Botafogo que- perder, acabou. Depois a gente vai pro grupo do Flamengo, mas eu acho que a situação do Botafogo, pela vitória da Universidade do Chile ontem e pela margem, ele vai ficar até mais complicada que a do Flamengo. Essa é uma boa discussão. É porque o saldo agora ficou ruim. É. O Botafogo Quem tá lá? vai ter que descontar talvez saldo de 2 times bons. Isso, exatamente. Não, o Flamengo ainda tem para descontar saldo se for o Então. caso de um time ruim. Mas ele não vai precisar de saldo porque tem como o Carabobo conseguiu fazer um ponto, não há possibilidade de tríplice empate em... Basta o Botafogo vencer os 2 jogos e ele se classifica. Exatamente, ele tem que vencer os 2 Vai jogos. precisar vencer. Tá Vencer complicado a os 2 situação. jogos. Grupo B nada mudou, porque os jogos não aconteceram ainda, então pulamos. No grupo C, que aconteceu o jogo ontem, e aí foi ruim pro Flamengo, porque o Central Córdoba, que é um time estranho, diz o Massa, chegou nos 11 pontos. Agora, com um ponto, ele tá classificado. Aí pode, exato, mas aí pode ter empate tríplice, né? Sim. Diferentemente do grupo A, né? Então, Não, o Central Córdoba já classificou. Não. O Flamengo se ganhar Você as olha duas, pra essa tela, vai pra 11. parece que se ele tá LDU ganhar do Córdoba em Quito, vai a 11. Vai a 11. Pode ser os Vai a três. Você olha pra essa tela, Os você fala assim, resultados tá normais. tudo bem, né? Não tá tudo bem pro Central Córdoba. Olha que louco isso. Com os resultados normais, as vitórias dos mandantes, 3 com 11. os 3 ficam com 11. A boa desse grupo aí é que quem ainda vai encarar o Deportivo Táchira, que é o caso do Flamengo, que vai encarar na última rodada, então já dá para juntar mais 3 pontos aí, e a LDU. Só que se o Flamengo ganhar por diferença de 1 gol, 1-0 da LDU, ele vai ser obrigado a dar no mínimo 3 no Tátira. exato. No mínimo. Isso mesmo. Exatamente. Isso No mesmo. mínimo. É curioso, porque a impressão que dá que é isso, que o Córdoba tá bem, mas na verdade ele tá correndo risco. Tá pra Ele caramba. vai jogar hein? o último jogo na altitude. Porque ele não tem, ele já jogou 2 vezes com o Deportivo Táchira. Porque os outros 2 times você pode contar mais 3. Então é como se a LDU já tivesse Pensando 11 bem. e o Flamengo já tivesse 8. Não, a LDU já jogou também. Não, na última rodada vai pegar quem? Vai pegar o O Central Córdoba. lá, mas é lá. Sim. No Morro, né? Lá em Quito. Cara, se a LDU arrancar um empate pro Aí- Flamengo... Não, aí ferrou pro Flamengo. Não, aí ó. o Flamengo tá fora. Mas o que o Arnaldo falou, num cenário normal de todo mundo cumprindo o seu papel, vai terminar os 3 com 11 e vai pro saldo. pro saldo. E não tem conversa, e vai pro saldo. Hoje tem Mas aí é uma 3 boa pro Flamengo, que ele vai pegar o Deportivo Táchira na Isso, última rodada. exato, Aí enfia exato. 10-0 e É resolve. isso. Não? Goleada programada, você já viu Não, com o acontecer? Táchira, vamos combinar, né? É com o Táchira, beleza. Aí você vai ver o jogo ontem, Central Córdoba, que é a sensação, ganhando o Flamengo, Então, meu mas Deus. você vai colocar um time estranho. É isso que eu vou falar. Você vai lá, começa o jogo, Central Córdoba, poupando jogadores. Os melhores estavam no banco. O Meia é bom jogador, hein, que meteu a bola pro centroavante fazer o gol. Esqueci o nome deles, dos 2. Mas o Meia, gostei dele, cara, habilidoso e tal. Aí fica um jogador a menos. O Táchira. O Táchira. Quem é que cresce no jogo? O Táchira. O Táchira. E o Central parecia que eles não estavam acreditando que uma vitória ali podia praticamente classificar e deixar eles com a situação como está. Sabe, a sensação que eu tinha lá em casa, claro, no sofá, é de que eles, não estão acreditando. Belisca aqui se nós estamos ganhando mesmo fora, porque nós ganhamos do Flamengo. Não sei. Então, ficou um jogo esquisito, né? E não custa lembrar que a situação está assim por conta ainda de resultado do Maracanã, porque se você pega o empate ou a vitória do Flamengo aquele dia, vai tirando, dá mais 3 pro Flamengo, tira 3 do Central, ou tira 2 do Você Central. teria 6 do Flamengo. Isso. Quem critica- Ele ganharia dele deu e ficaria por um Ali empate foi com o sobrando a Tati. braba, né? Quem critica sem contextualizar excesso de empate, sobretudo em fase de grupos, não entende que se você empata, o seu adversário não faz 2 pontos mais. É isso. E é simples assim, né? Então, um empate no Maracanã já seria ruim, mas não seria um desastre. Claro, é. Contra o Córdoba. Essa é a questão. Contra o Córdoba, claro. Exato. As pessoas não conseguem entender isso. É só né? tirar aí, ó. Tira 2 do Córdoba, É isso. dá 1 pro Flamengo. E aí, como é que fica? Estaria 9, 8, 6. Exatamente. Ele ganharia hoje no A9,
9, 9 e 8. E aí pegando o Venezuela, deixando os dois se matar lá e tá tudo bem. Primeiro do grupo. Um ponto a mais para o Flamengo teria feito uma super diferença. E 2 a menos pro Corpo. O grupo D, nada. Mas, vocês estão esquecendo, o Flamengo tem um monte de arranca-toco pela frente, direto agora de jogo. Isso, E que verdade. não pode tirar o pé. Não E pode tá tirar o cheio pé. de lesionado. No grupo D nada mudou porque os jogos acontecem hoje, daqui a pouco a gente vai falar. Aí pula para o grupo E. Cadê? Temos não? Temos o grupo E. Vai lá. E aí o Fortaleza fez o favor de empatar com o Bucaramanga em casa. E agora também não tá fácil, porque ele vai jogar com o Racing fora. E deixou o Bucaramanga Deixou vivíssimo. o Bucaramanga vivo. É isso. Foi isso que ele fez. Vai pegar o Colo-Colo com o pneu arreado. Foi isso que ele fez. Peraí. Ele precisa empatar com o Racing na última rodada. Depende. O Racing que meteu 3 em casa nele. Então ele tem que empatar lá. Que aí Depende, 9 mas o pontos. Racing não pode vacilar porque o Bucaramanga pode passar e tirar o Racing. Entendeu? O Racing pode ser primeiro ou pode ficar fora. Não, mas o Racing vai jogar com o Colo-Colo. O Colo-Colo hoje, se ele nessa rodada, se o Racing for a 10, vai a 10. né, ele... Fortaleza basta um empate contra o Racing fora. Isso mesmo, aí sim. Porque Aí ele sim. tem um saldo de 4 a mais e o A não ser que o Bucaramanga Bumerangue lá tem menos 3. faça um saldo absurdo em cima do Colo-Colo na última rodada e não vai ultrapasse. fazer, né? Mas aí, nesse cenário, é melhor pro Fortaleza torcer pro Racing mesmo já. E pra eles fazerem um jogo tranquilo que os dois passem. E no Mesmo final que- das contas, a violência da torcida do Colo-Colo destrói o Bucaramanga, porque o saldo do Fortaleza é recuperado, Isso mesmo. ferra pra caramba o Isso. próprio Bucaramanga, por incrível que pareça, né? Aí no grupo F os jogos acontecem hoje. No grupo G do Palmeiras, tanto faz o que Mas o aconteça. Cerro ganhou. Ganhou. Não, o Cerro vai- Ganhou no Peru. Não, ficou numa situação boa. Tem boa chance de Não passar. pega mais o Palmeiras, senão ia perder. E aí, no sorteio eu vou para o Paraguai de novo. É isso que eu ia falar, vai dar Palmeiras e Cerro. Palmeiras e no Cerro nas sorteio. oitavas, é isso aí. Grupo H também, os jogos não aconteceram, vão acontecer ainda, então tudo tá igual. Ó, só uma coisa, a gente pulou o grupo F porque os jogos vão ser hoje. Só para as pessoas entenderem o negócio. Como que as confederações ajudam os seus times quando eles estão nas competições Comebol? O Nacional teve o jogo dele adiado pelo campeonato local. Enquanto nós estamos nessa loucura, enfrentando um monte de jogo difícil de Série A, estourando o jogador, o Nacional, olha o calendário do Nacional. Ele jogou numa quarta-feira, dia 7, com o Bahia e ganhou de 3-1 na Bahia. Sabe qual que é o outro jogo dele? Só hoje. Desde o dia 7. Tá, Aí ele vai jogar hoje, certo? O jogo contra o Defensor, que é do local, timezinho pequenininho, é só no dia 18, esse jogo que foi adiado. Porque depois o Nacional pega o Atlético Nacional da Colômbia em casa para fechar o grupo no dia 28. Ele tem 10 dias de preparação. Ou seja, a Associação de Futebol Uruguaia, ela ajuda nesse sentido. Como tem, não é só o nosso calendário que é apertado. Por que os argentinos estão bem, quase todos classificados, os uruguaios não estão mal, tal? Porque existe uma compreensão nesse sentido. Enquanto nós estamos, o Fortaleza tendo que pegar Palmeiras, Inter, não é só a sequência de jogos, é a quantidade de times difíceis que você enfrenta. mas Mas aqui não dá para fazer isso. Então, mas aqui Por quê? tem estadual, mas e também tem pontos corridos e tem de pontos 38 rodadas. Isso. Não Muda mesmo. tem janela aberta. O Campeonato isso. Uruguaio tem menos times. né? São 20 Isso, times. então, A eles Argentina conseguem... faz playoff, né? Então tem essa circunstância. Então, Mas sim, quando você entender, pô, por que os argentinos estão bem e tal, e os e os brasileiros, vários não estão se meio... não me engano, porque essa loucura até que a gente esse vive. momento, nas duas competições, nós estamos indo para a rodada 5. Só o São Paulo venceu o Talleres até agora em confronto entre brasileiro e argentino. Nenhuma outra vitória. Fala palestra, mais informações do Verdão aqui no canal com a programação da Band Esportes com o G4, onde o Paulo Massini, cara que sabe tudo de Palmeiras, trouxe todas as notícias e fez uma grande análise do Verdão para esse grande confronto contra o Bolívar dentro de casa. Esse jogo vai ser pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo muito importante, e o Palmeiras não abre mão aí do primeiro lugar geral da competição continental. Isso porque, torcedor, tem uma grande vantagem, né? Até a fase semifinal, o Palmeiras vai decidir todos os jogos na sua casa,
no Allianz Parque, onde é muito forte. Nos últimos anos, principalmente quando foi campeão, o Palmeiras utilizou sempre dessa fórmula de jogar o último jogo dentro da sua casa e sempre deu certo. Abel Ferreira não abre mão disso, né? E o Palmeiras está muito bem encaminhado para conseguir aí a liderança geral. Isso porque é o único time aí com 100% de aproveitamento. São 3 vitórias com 9 pontos. E o Palmeiras agora busca a 4ª vitória consecutiva. Aí sim, né, vai para 12 pontos e vai se isolar ainda mais na liderança do grupo e também na liderança geral. Palmeiras, para esse confronto, pode ser ainda que vai ter alguns desfalques importantes, como o zagueiro Mikael, está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo e pode estar à disposição na próxima partida do Campeonato Brasileiro, né, que vai ser no final de semana. O Bruno Rodrigues também está em fase final de recuperação. O Palmeiras está tomando bastante cuidado com esse jogador. Ele tem um problema crônico ali no joelho, né, na parte de ligamentar, e o Palmeiras está tomando todos os cuidados com a volta desse atleta. O departamento médico do Palmeiras está coberto de razão, tem que tomar bastante cuidado com esse atleta, né, principalmente nessa volta. Ele é muito promissor e pode ainda dar muitas alegrias para a torcida palmeirense. Vamos fazer agora algumas informações do Verdão nessa quarta-feira. Líder tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores, o Palmeiras atravessa uma fase positiva na temporada. Na minha opinião, torcedor, a melhor fase que o Palmeiras está na temporada e uma fase muito boa. Isso porque está chegando perto do Mundial de Clubes, que vai ser agora no meio do ano. Se o Palmeiras chegar em uma boa fase, né, atletas aí rendendo muito bem, como o Vitor Roque, já faz 3 gols aí em 3 jogos consecutivos. Outros jogadores também estão rendendo muito bem. Paulinho está voltando. A gente já vê grande potencial nesse atleta. O Palmeiras tem um grande elenco, né? O Palmeiras contratou muito bem. O elenco agora está encaixadinho na mão do Abel Ferreira. Vai render demais, né, nessa temporada. Quem sabe podemos conquistar esse Super Mundial, né, torcedor? Nada é impossível, viu? Acredite nisso. É isso aí, torcedor. Palmeiras muito forte na temporada, tá numa grande fase, né? Tomara que continue assim até o Super Mundial e até o final do ano, que seria melhor ainda, né, torcedor? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.